Pessoal, bem-vindo ao Podcast São Paulo. Eu sou Alex Jatobá, seu anfitrião. Podcast São Paulo falando de business, negócios, histórias de pessoas bem-sucedidas, de sucesso, para contar para pessoas que estão buscando referências ainda, né? Então, para quem está nos assistindo, vai nos assistir, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, fique à vontade para nos seguir também no nosso Instagram, @podcast São Paulo. Meu convidado de hoje é um empresário, investidor e líder espiritual. Seu nome é Rodrigo Jona? Rodrigo Jona, Rodrigo sem o S. Sem o S. Rodrigo Jona. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, irmão. Oh, que honra te receber. Demais, cara inteligentíssimo. Se apresente para o nosso público. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, Alex. Pessoal aí de casa que está nos assistindo. Eu sou Rodrigo Jona, eu tenho 27 anos. Eu iniciei na carreira aí no mundo executivo muito jovem, com 18 anos. Comecei ali como estagiário de marketing. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas cheguei até a ser diretor de marketing dessa empresa. Depois eu decidi abrir a agência, porque eu entendi que tinha um grande problema ali de falta de profissionais qualificados nessa área. Então, para solucionar esse problema dos empresários, eu decidi abrir a agência. Hoje nós estamos com a Platinum Global, ou seja, além da agência Platinum, nós temos aí atuando em todos os continentes do mundo atualmente. Trabalho com investimentos também. E também hoje sou uma nova liderança espiritual, estou começando, sou dirigente de grupo de jovens, tenho o meu próprio trabalho social que se chama Pão da Vida Independente, que é um trabalho com moradores de rua que a gente faz. E tô aqui, cara, para crescer, exatamente, quero que os outros jovens também eles possam se inspirar em mim. E eu quero ser uma referência para essa nova geração aí que está chegando e que tem muito a crescer. Só precisa acreditar. A gente sabe que tem muitas falhas aí na nossa geração, mas a gente precisa deixar todos os obstáculos de lado e focar no que realmente importa, que é a nossa evolução. Seja ela pessoal, material, espiritual. O principal é a gente estar sempre em constante movimento e evoluindo. Cara, que da hora, mas você falou de ser jovem, etc., de trabalhar para jovem, mas você é jovem pra caramba. 27 anos, você já empreende, já tem uma frente espiritual. Você tem uma frente também de liderança espiritual, mas eu li que você também tem um trabalho social forte. Todo líder espiritual precisa ter um trabalho social. Por quê? Obrigatório, obrigatório. Todo líder espiritual, se ele acredita nos ensinamentos de Jesus, a gente sabe que Jesus ele pregava, né? Você tem que ter fé, mas a fé sem as boas obras ela é morta. Ou seja, a gente tem que viver como Jesus viveu. E como que ele viveu? Ele viveu ajudando aqueles que precisavam de ajuda, curando os enfermos, trazendo ensinamentos necessários para todos nós. Então, quando a gente se doa pelo outro, a gente não está fazendo apenas para aquela pessoa, mas a gente está fazendo para Deus. E isso é algo que é essencial para qualquer líder espiritual. Até porque a verdadeira função da igreja é ajudar, é assistencial. Você acha que tem muita mudança hoje no papel da empresa? Houve muita mudança por alguns pastores e instituições sobre o princípio que é ajudar, que é acolher? Cara, eu acho que assim, o que acontece? Hoje a gente tem muitas instituições que não estão mais, que se perderam um pouco, né? Eu acho que hoje a gente tem muito aquela questão de você precisar frisar muito aquela questão do dízimo, que se você não pagar, você não vai para o céu. Cada religião se fechou muito, então a gente tem muito esse fechamento, ou seja, a minha religião é melhor, então é o evangélico falando que a religião dele é melhor, o católico falando que a religião dele é melhor do que a do outro, eles se fecham e eu não tenho mais esse contato. Mas Jesus, ele nunca pregou nada disso. Jesus, ele pregou a união entre os povos, ou seja, a gente tem que ser unido para poder se ajudar. Ou seja, evangélico e católico estão brigando por causa de uma vírgula. Ou seja, coisas assim muito, muito próximas e que eles acabam se perdendo um pouco nessa narrativa. Porque eu me fecho, eu acabo me fechando e Jesus ele veio para promover essa libertação de nós, para que a gente possa viver para ser livre e não para ser preso a uma igreja, a um pastor, a uma liderança. Por quê? Nós estamos aqui não para servir o homem, nós estamos aqui para servir a Deus. E servindo a Deus, nós obviamente vamos ajudar o nosso próximo. Pessoal, que surgiu essa no meio aqui, quando a gente fala de liderança espiritual, vai trazendo outras dúvidas aqui. Ô Rodrigo, hoje o nosso papo é sobre empreendedorismo, expansão global, propósito, espiritualidade. Então, assim, nós vamos eu gosto como dizia aquele, não sei se ele era cantor também, o compositor,
Sergei, acho que ele falava, sem algemas, eu gosto de viver sem algemas nos cérebros. É isso? Acho que é isso. Conheci ele? O professor falava muito dele. Inteligente, né? A casa dele era muito louca, cara. Conheceu ele? Não conheci. História de Sergei, é o correto? Sergei. Seu professor fala dele? Ele era do semestre passado de marketing. Genial, cara. Bom, vamos lá. Ô, Rodrigo, como nasceu a Platinum Agências, cara? Cara, essa história é uma história muito boa, porque a agência Platinum, ela vem de quando eu ainda trabalhava ali no setor de moda feminina. Eu comecei muito jovem a trabalhar, comecei com 18 anos, eu era estagiário nessa empresa, e ali nessa empresa eu comecei a crescer rapidamente de cargo, que é o grupo Lemon Company. E assim, cara, eu percebia que eu queria colocar a mão na massa e que eu queria crescer. Então eu sempre tive dentro de mim, Alex, essa ambição. Ambição, cara, por resultado, produtividade, querer conseguir alcançar os resultados. Isso foi sempre o que me moveu. Cara, o lado financeiro, lógico que a gente sabe que é importante, mas esse não pode ser o seu motor. O seu motor tem que ser o alcance de resultados, de objetivos, de querer conquistar, de querer prosperar, de querer alcançar cargos altos, de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, isso sempre o que me moveu muito. E, cara, fui subindo de cargo rapidamente, cheguei a ser diretor de marketing dessa empresa. Percebi que ali eu teria um teto, e ali a parte como diretor de marketing ali era o teto dessa empresa, e comecei a entender que, cara, a gente precisava sempre de empresas que fizessem esses serviços de marketing digital. Então a gente precisava de alguém para cuidar das redes sociais da empresa. A gente não achava, era difícil de achar um profissional qualificado. A gente precisa de um e-commerce, também não tinha profissional. Pô, precisamos de tráfego pago. Uma vez, Alex, chegou um cara e falou assim, tá bom, eu faço o tráfego pago do Google para vocês. O cara queria cobrar 30 pau por mês. Tipo, uma coisa completamente fora da realidade das empresas. Caramba, hoje. é mesmo. Mas foi graças a essas pessoas que ali eu tive um estalo, que eu falei um clique. Eu falei, cara, eu preciso entrar nesse segmento e eu vou começar de baixo. Pedi demissão. Cara, pra você ter uma ideia, na época, eu fazia tudo na empresa, não tinha nem computador. Eu comprei o primeiro laptop, que foi o primeiro ativo da empresa, e tá comigo lá até hoje. Um dia esse laptop vai estar em algum museu, tenho certeza disso. E, cara, comecei a trabalhar lá, foi entrando um cliente, entrando outro, aí começa a contratar funcionário. Ou seja, a operação, ela sempre foi muito equilibrada com as contas. Assim, eu nunca fiz nenhum investimento, tipo, vou colocar 100 mil para começar a empresa. Cara, nunca precisei fazer isso. A empresa, ela sempre cresceu e cresce muito bem até hoje. Tanto que agora a gente está abrindo a Global Platinum, que é para atender, a gente já atende, na verdade, mas agora a gente está promovendo mais isso de uma forma geral, que é a Global Platinum, onde a gente atende pessoas de todo o mundo. Porque o nosso segmento eu não preciso estar presencial na empresa da pessoa. Então, hoje a gente tem clientes já nos Estados Unidos, temos clientes na Europa, temos clientes na África, temos clientes no Oriente Médio e temos clientes também na Austrália, na Oceania. Ou seja, hoje a gente já está presente em todos os continentes do mundo. É fácil, Alex? Não é. Eu não vou mentir para você e falar que é fácil. Mas, cara, se você colocar um objetivo, se você frisar esse objetivo, você falar, eu vou batalhar por isso, eu vou conquistar, eu vou pagar o preço, se você está disposto a pagar o preço, eu falo para você que é possível. Para todo mundo aí que está nos assistindo em casa, acredite nos seus sonhos, tenha fé. O primeiro passo é você ter fé. Se você não tiver fé, você não vai alcançar nada. Você precisa primeiro acreditar que é possível. Acreditando que é possível, monta um plano para isso e sempre acredite. Por quê, né, Alex? Eu acho que assim, às vezes a gente vem de famílias onde a gente sempre escuta desde pequeno, não, porque isso daí é coisa de doido. Não, isso daqui não dá certo. Então a gente cria esses padrões mentais onde a gente coloca na nossa cabeça que a gente não pode vencer, ou seja, a gente vai para o caminho mais seguro, porque o ser humano ele busca segurança. E a gente tem que quebrar essa barreira da segurança. Porque, como o Flávio Augusto diz, estabilidade não existe. A gente está aqui hoje, mas pode ser que eu saia daqui, sofra um acidente, e aí? Como que foi a minha vida? Valeu a pena? Então é isso que a gente tem que pensar. Tá valendo a pena a sua vida que você está fazendo? Então acredite, tenha fé que é possível e busque um plano para isso, para você conquistar os seus objetivos. E quando foi que você percebeu, baseado no início e agora digamos que baseado no que a agência hoje Platinum representa, que o negócio é escalável? Quando você percebeu isso? Quanto tempo demorou? Assim, eu acho que desde o começo, o meu objetivo, Tá bom. eu sempre entendi a agência como um meio e não um fim. Ou seja, a agência é um meio de eu estar fazendo networking, de eu conseguir ter resultados concretos e de eu conquistar não só a liberdade financeira, mas quem sabe no dia de amanhã. Hoje, por exemplo, a gente já estava falando mais cedo, né, Alex, de negócios, para a gente conversar depois. Quem sabe aí pode ser que dê certo também no futuro uma parceria nesse sentido.
Mas eu só queria fazer um Vai adendo. dar certo. Vai dar certo, eu tenho certeza. Porque eu já vi que você é um cara muito gente boa cara, e teve uma conexão legal. E eu acho que a gente vai fazer muito, muito negócio juntos, eu tenho certeza disso. É um serviço necessário. Marketing digital, assessoria de uma agência. Como a gente conversou, você me perguntou, você não tem o marketing digital interno? Não, eu acredito que eu tenho profissionais que façam outras atividades, outras ações, mas o digital eu preciso entregar para uma agência. Eu preciso de alguém que tenha expertise, que tenha que seja mega, mega, mega especialista. Acho que isso eu prefiro uma agência. Exatamente. E assim, só para fazer um adendo, né, Alex, eu acho que assim, uma coisa que mudou muito a minha vida e a minha percepção de propósito, de mundo, foi assim, porque antes eu trabalhava, ou seja, eu era CLT, né, eu já estava ali como diretor de marketing dessa empresa, e aí o que acontece? Na época da Covid, eu tive Covid, eu peguei Covid, eu fiquei muito mal, né, assim, durante alguns dias, e ali eu tava vivendo uma vida desregrada. Você é atleta? Não, não sou atleta. Sou atleta amador, se você pode Que você considerar. tem cara de judoca que fala? Judoca, não. Não, é judoca que fala, gente, quem faz judô? Judoca. Não sou judoca, faço academia e jogo tênis. Gosta de tênis. Gosto muito de Bora, tênis. você muito joga bom. onde? Jogo lá no Clube Pinheiros. Cara, Lá é boa a estrutura. Tava jogando agora. Antes de vir pra cá, tava jogando lá. Eu participo do ranking lá do clube. E também é muito bom estar lá, porque, cara, lá você consegue fazer um networking absurdo. Eu jogo toda semana com uma pessoa diferente. Então a gente sempre faz algum tipo de conexão legal. Semana passada eu tava jogando com o diretor do Bradesco. Então a gente tá sempre fazendo diversos tipos de conexões. Só voltando para essa questão, eu tive Covid na época da pandemia, porque eu tava vivendo uma vida desregrada. Eu tava só querendo saber de festa, não queria saber de nada. Igual se fala muito no meio cristão, eu tava vivendo uma vida muito mundana, sem um propósito, muito vazia. Eu tive Covid, e porque eu tinha ido numa festa clandestina, né? Porque na época eu não podia ir em festa. E aí, cara, que eu peguei Covid, teve um dia que eu já tava melhorando, e aí eu tive uma recaída muito grande, onde eu tive uma sensação de morte, onde eu simplesmente parei de respirar, não conseguia mais respirar, tive uma sensação de morte, fui até o hospital, o sírio-libanês, na época eu ainda tinha por volta de 22 anos, eu morava com a minha mãe me levou no hospital, cheguei lá no Sírio, e aí, cara, fiquei internado lá, achando que eu ia morrer ali, eu tinha certeza que eu ia morrer, e, cara, eu falo que eu fui salvo pela graça. O que isso quer dizer? Eu nunca me esqueço disso, foi assim, algo que mudou completamente a minha percepção de vida, que foi quando eu tava no pé da minha cama do hospital, eu vi Jesus claramente, eu não acreditava, eu venho de origem judaica, então eu não acreditava, eu vi Jesus claramente assim na minha frente, e ele só falou assim, você vai ficar. E foi isso. E depois disso, minha vida mudou completamente. Ali eu entendi o valor do propósito, da gente acreditar em algo, da gente ter uma fé, e tudo foi mudando aos poucos, né? Depois disso eu passei por um período bem difícil, né? Onde eu estava com diversos traumas por causa dessa situação também que passou, mas tudo foi necessário para, como diz, né, para que se cumpram as profecias, as escrituras. Tudo foi necessário para o meu aprendizado. E foi ali que mudou a minha vida completamente. Completamente. Hoje em dia eu sou outra pessoa, graças a Deus, realmente graças a Deus, né, literalmente, Deus mudou a minha vida. E hoje, se eu tenho agência, se eu trabalho, se eu sou um líder espiritual, se eu faço diversos trabalhos sociais, é tudo graças a Deus. E Ele colocou pessoas que são instrumentos na minha vida, mas a gente sabe que o poder vem de Deus. você falou, vou voltar a uma fala sua. Você falou sobre não ter uma vida regrada. Você não tinha antes de você passar por isso, pela Covid. Foi depois que você mudou teu comportamento. Exatamente. Depois de ver Jesus foi o que mudou a minha vida. O quanto você acredita que isso influencia hoje na vida do jovem que quer empreender, mas quer ir pra balada, quer muita festa? Tem gente que muita bebedeira, muita farra, às vezes até um pouquinho de entorpecente no meio do negócio. Qual o seu conselho para essa geração? Cara, o meu conselho é o seguinte: se você tem um objetivo, se você quer fazer diferente das outras pessoas, você vai ter que ser diferente. Ou seja, eu não posso fazer o que está todo mundo fazendo se eu quero ser um empresário bem-sucedido. Porque a gente sabe que apenas 0,1% da população vai chegar ali nos 100 mil de faturamento mês. Ou seja, essas pessoas, será que elas estão indo para a festa todo dia? Então, uma reflexão que a pessoa precisa fazer entre a distância entre a vida que você tem hoje e a vida que você quer ter. E essa estrada que você vai ter que trilhar, aí está o esforço, a renúncia, sacrifício, estudo, trabalho duro.
Eu falo pra você, Alex, cara, se precisar ficar até 2, 3 horas da manhã trabalhando, eu trabalho sem problema nenhum. O meu problema não é esse. O meu problema é ter uma vida medíocre. É isso que eu não quero ter. Então, a gente pagar o preço por algo é extremamente necessário. Eu falo pra você que assim, a gente tem que passar pelo processo. Não interessa o quão duro seja o processo. Mas pra você viver propósito, você tem que suportar o processo. Essa geração suporta o processo? Tá na geração ou tá numa mudança de hábito geral? Cara, eu vejo muito como isso está na nossa geração, porque hoje a gente tem muito estímulo, então é tudo muito fácil, é tudo muito rápido. Né? Se eu quero, chamar um táxi, um carro, aparece na minha porta em 2 minutos, eu chamo. Se eu quero comer uma comida do Nepal, eu posso pedir ali no iFood que em 30, 40 minutos vai chegar na minha casa. Então a gente tem estímulos muito fáceis hoje em dia. Acredito que a geração dos meus pais foi uma geração que teve que ralar muito mais do que a nossa para chegar onde eles chegaram. E a gente vem ali de uma geração onde a gente não quer ter que buscar essa mudança necessária para ter o sucesso que as pessoas almejam. E seja lá qual for o sucesso, né, Alex? Porque eu acho que assim, sucesso é uma questão muito pessoal. Porque pode ser que para alguém fale assim, cara, eu não quero ser CLT, eu quero ter uma vida ok, onde eu vou conseguir pagar meus gastos, vai sobrar um dinheiro no fim do mês. Quero morar no interior e para a pessoa isso tá ótimo. Beleza. Isso é sucesso para ela, tudo bem. Muito subjetivo, né? É muito subjetivo. Para mim, Rodrigo, o que eu entendo de sucesso é algo diferente. Eu quero ter, sim, além da agência Platinum e da Platinum Global, eu quero ter, sim, mais empresas. Eu quero ter uma renda muito bem estruturada, onde eu possa ter influência para poder ajudar as outras pessoas, para poder falar de Deus, para poder alcançar os meus objetivos, para trazer os resultados que eu quero alcançar para minha vida. Então isso é muito pessoal. Você fala bastante de Deus. Você é de família cristã? Não. Eu era judeu, né? Eu Judeu? venho de origem judaica. Tem cara. Na verdade, tenho... Cara de judeu. Vou levar isso como elogio, hein? Ah, eu acho É que elogio? é positivo. Ah, é positivo. Não é por causa do nariz, não, né? Brincadeira. Ah, mas o que tem a ver? O Não, nariz porque falam que tem nariz grande. não é por ser grande, é o tipo, parece que é o biotipo deles. Ah, tá. Não, Entendi. não é biotipo físico. É, Mesma sim, cara, sim. quase Aham. assim. Entendi. Sua cara é foda. É foda. Sua família faz o quê? Minha Sua família... mãe, tipo mãe e pai, são empresários? Eles tinham empresa, né, os dois. Hoje em dia já não tem mais. Hoje eles são aposentados, né? E assim, o que eu vejo muito neles é isso. Assim, eu me espelho neles em muitas coisas que eu faço hoje. Mas eu sei que assim, para alcançar os resultados que eu quero, eu vou ter que viver a minha vida. Porque se a gente ficar preso aos nossos pais, Uhum. a gente não consegue alcançar o nosso resultado, a nossa melhor versão, que eu gosto de falar dessa forma. Então tem muita gente hoje que fica... Eu vejo muitos na minha geração, tá? Que fica preso aos pais, então eu quero fazer tudo que os meus pais querem que eu faça, eu quero trabalhar com eles, eu quero ter a vida que eles sonharam para mim, e você acaba esquecendo de você. Isso é muito perigoso, porque daí você vai viver uma vida vazia, uma vida que não é feita para você. Então isso é uma coisa muito importante que eu falo para toda a nossa audiência que está aí assistindo, para os jovens aí que estão nos assistindo. Viva o seu propósito, a sua vida. Veja o que você realmente gosta de fazer e faça a diferença. Até porque, às vezes, o jovem tem quem faz isso, né? Eu recebi esses dias uma menina que a família tem um patrimônio multimilionário, coisa e tal. E, cara, você acredita que ela não quis trabalhar com os pais? Ela abriu a empresa dela, que é uma agência também de produção de vídeos através de IA. E, cara, tá se dando super bem sem ter o investimento de pai ou sem seguir ou sem gerir a empresa do pai. Tem muitos jovens que é mais fácil, né? Vai lá, fica... Eu também tenho amigos que ficam andando de Ferrari aí pra cima, pra baixo, coisa e tal, festas com 5, 10 pau numa balada. Mas é a grana do pai, meu. O cara vai secar isso se não tomar cuidado. Por mais que tenha muita grana, para o cara cometer uma falha ali, de repente, se envolver em algo que possa se custar caro. E aí, quando vê pessoas como jovens como você e etc., que buscam construir referência. Eu admiro demais. Rodrigo, tem uma pergunta aqui para você, bem legal da produção. Quais são os pilares que sustentam a cultura organizacional da Platinum, da sua agência? Cara, eu falo muito que assim, a cultura da empresa é algo que você vive no dia a dia. Ela não pode ser só um quadro na parede, não pode ser só algo que você escreve para os seus colaboradores. A cultura, se a gente for pensar,
qual que é a cultura do Brasil? A gente tem uma cultura muito bem definida por país. E é essa cultura que você tem que trazer bem definida para sua empresa. Não tô falando que tem que ser igual a do Brasil, tá? Não é isso. Não, não pode. Não pode, é. Vamos mudar a nossa cultura. Exatamente. Então, assim, o que eu falo muito é o pilar principal da cultura, que eu falo assim, que para mim é o número 1 da agência, é o seguinte: entregamos resultados, nunca desculpas. Porque assim, cara, desculpa, todo mundo vai ter. Cara, eu posso inventar 1 milhão de desculpas aqui para você. Posso falar pro cliente, eu posso escrever um livro falando pro cliente, ó, por que não deu resultado. Então, assim, ou você tem 2 opções. Ou você vai trabalhar para encontrar uma desculpa, ou você vai trabalhar para encontrar um resultado. Os dois vão dar mais ou menos o mesmo esforço. É você que decide. E eu falo muito que assim, cara, é difícil você meter o shape? É difícil. Mas é difícil você estar obeso em casa com doença. É difícil você ficar rico? É difícil. Mas é difícil também você ser pobre e não ter dinheiro para pagar um plano de saúde, por exemplo. Então, assim, cara, escolha o seu difícil. Porque, assim, dar desculpas e entregar resultados vai dar basicamente o mesmo trabalho. Como que você seleciona e identifica esse profissional que você vai contratar e que você vai precisar inserir nele a sua cultura? Cara, eu falo que, assim, as primeiras contratações fui eu mesmo que fiz através do LinkedIn. Assim, para quem está nos assistindo, utilize o LinkedIn para encontrar profissionais capacitados, porque lá você vai achar pessoas boas e muitos currículos bons também. Então, assim, cara, primeiras contratações era eu mesmo que fazia. E, cara, é muito louco isso, Alex, que eu vou te falar. Eu acredito que até tem um pouco da parte intuitiva. Eu não vou chamar de dom, mas eu vou chamar de uma parte, assim, que a gente trabalha isso dentro da espiritualidade, que é, cara, de eu olhar para você e eu me conectar com você. E eu entender. Cara, deixa eu ver... Tirando o currículo aqui, eu jogo o currículo do cara fora e eu olho diretamente no olho da pessoa. E falo, cara, esse cara, ele serve para mim? Ele serve para minha corporação? E ali eu vou ter uma resposta. Cara, às vezes eu erro. Claro que eu erro. Todo mundo erra. Isso você tem que entender. Errar faz parte do jogo. Mas ali com isso, cara, eu me conectando, eu olhava e me conectava mesmo, entendia. E fazendo algumas perguntas também, né? Que a gente tem que entender o que a pessoa está disposta, a forma como ela te responde. Lembrar que na entrevista, no primeiro momento... A forma com que te responde, legal. E assim, lembrar, né, Alex, que assim, quando a pessoa está numa entrevista, no primeiro momento, é tudo às mil maravilhas. Mas será que isso vai ser assim sempre? Então, cara, busca, olha a rede social da pessoa, faz, né, uma pesquisa, igual você estava falando aqui, que é importante a gente fazer essa pesquisa. Então, assim, busque o que a pessoa não está te falando. Porque o que ela está te falando vai ser tudo lindo e maravilhoso. Mas assim, o que ela não está me falando? Isso é relevante para mim? Então, acho que esse é um ponto aí que tem que ser levado em consideração na hora da contratação. Hoje em dia, a gente já tem o nosso setor de RH, que faz as próprias contratações, mas sempre antes de entrar alguém na companhia, eu mesmo faço uma entrevista também com a pessoa, por entender que, cara, isso é extremamente necessário para eu saber se a pessoa ela realmente serve ou não serve. Eu quero saber quem eu estou colocando para dentro da minha empresa. E não só isso também, mas a gente sabe que o olho do dono engorda o boi. E engorda muito. Então você que está em casa assistindo, se liga, fica ligado. Você está aí na sua companhia, no dia a dia, você está acompanhando o que está sendo feito. Eu não estou falando para você estar no operacional, mas é importante você coordenar esse operacional. Ô, Rodrigo, o que é mais importante? Acho que o que funciona melhor numa empresa, quanto à gestão de pessoas, você acompanhar toda a equipe ali, porque você falou operacional, etc. Porque capacitar uma pessoa, um profissional para gerir como a gente gera é impossível, como um dono, um CEO, um líder. É difícil, não sei. Como você faz para gerir essas pessoas devido à quantidade de compromissos que hoje um CEO tem? Exatamente. Eu falo que assim, capacitação a gente treina e a gente ensina. Agora, caráter é algo que eu não posso ensinar para a pessoa. Então, assim, a partir do momento que a pessoa está na minha empresa, se ela tem vontade de crescer, se eu vejo que ela tem um potencial bom, eu vou fazer de tudo, eu vou investir na pessoa, vou pagar curso, vou fazer tudo que for necessário para ter ela junto comigo, para ela crescer junto comigo. Porque é uma grande satisfação, né, Alex? Assim, eu tenho, cara, diversos ex-colaboradores que hoje, por exemplo, estão trabalhando na UMAP, que é uma agência que ganha prêmio em Cannes, estão trabalhando na Globo, estão trabalhando no Itaú, na Copenhagen, Nubank, grandes empresas. Cara, e eu sou muito grato a todas essas pessoas que passaram na minha companhia, porque foi algo necessário para essa pessoa poder chegar até o nível ali de ser um colaborador de uma multinacional. Então, eu falo isso, que, cara, mas agora, caráter é algo que eu não posso ensinar.
Então, se eu começo a ver, o colaborador tá mentindo, tá querendo enganar, não tá fazendo o que tem que ser feito, tá inventando muita desculpa, igual a gente volta lá no não entregamos desculpas, entregamos resultados, tá entregando muita desculpa, eu já falo, cara, olha, infelizmente não vai dar certo e eu não tenho problema nenhum de demitir. Eu pago pra pessoa ir embora da minha empresa. Esse é um outro valor também que eu falo. Eu ofereço isso pra pessoa também, porque daí eu já sei se ela tá alinhada com o propósito da empresa. Eu chego pra você e falo assim, supondo, né, Alex, cara, seguinte, eu vou te pagar 3 meses de salário se você quiser sair da empresa. Você aceita? Se a pessoa aceitar, cara, graças a Deus. Era uma pessoa que não queria estar na minha empresa. Então é um problema a menos pra mim. E se a pessoa não aceitar, eu vou falar, cara, essa é uma pessoa de valor. Ela não tá aqui só pelo dinheiro. Ela tá aqui porque ela tem um propósito bem definido e ela quer crescer junto comigo. Isso que eu falo sempre. Cara, vai crescer junto comigo. Eu já fui CLT, eu sei como é. É bom ser CLT? Cara, vai depender muito do momento de vida, o que, que a pessoa quer ter, as responsabilidades que ela quer ter também. Então, assim, eu falo muito isso, que, cara, não depende onde a pessoa tá, mas sim da onde ela quer chegar. Rodrigo, você acredita home office para agência? Profissional trabalhando home office ou trabalhando dia a dia na empresa com o time? Cara, atualmente a gente tá no modelo híbrido e ele tem funcionado muito bem. Eu tive casos, eu tenho amigos que também têm muitos casos, assim, muitos. Isso depende. Você é uma criança, 5 anos. Para o business é. Eu sei que hoje evoluiu bastante, mas assim, você acabou de maturar a tua empresa. 5 anos. Sabemos que uma empresa, 5 anos, ela disse se ela vai continuar ou não. Vamos lá. Por isso que, principalmente, que mudou muito hoje o comportamental. Hoje você pega N pessoas, você contou um caso de um funcionário que teve algumas situações. Cara, você está totalmente na linha no alvo dele agora. Mesmo que você pague todos os direitos trabalhistas, que esse cara trabalhou dentro total da lei CLT, esse cara te processa mesmo assim. Uhum. Por quê? Porque hoje surgiu um negócio incrível que a nossa justiça não entende, que é um comércio desvairado, descontrolado de advogados especialistas em quê? Em produzir processos. Produzir. Você pagou todos os direitos, você contratou CLT, pagou todos os direitos, mandou embora, pagou os direitos, mandou embora porque o cara não produzia. Eu tenho casos assim na empresa. Uma empresa com 18 anos, 18 dias, nem 18 meses. Você pagou todos os direitos, mesmo assim o cara vai, processa e consegue ainda tirar mais um dinheiro. Tem históricos hoje, nós temos históricos de pessoas que vêm para trabalhar, nós não contratamos quem tem processo trabalhista. Porque a primeira coisa que nós aprendemos com os especialistas em comportamental de RH é que o cara que processou vai processar. E dependendo, você consegue analisar até quem não processou, mas vai processar. Então, na entrevista, a gente já pergunta, você processou? Processou. Esse cara não vai para frente. Ele já foi ali cancelado a candidatura dele. Porém, tem gente que vai para a empresa, nunca processou, mas ele foi induzido por um advogado que procurou ele. Hoje você encontra na internet um monte. E fala, cara, não, mas ele pagou tudo. Não, mas a gente consegue aqui, ó. Me conta aí, o que aconteceu? Eu tive que segurar uma vez o cachorrinho do chefe no colo. Eu fui para um evento e o evento começava às 7 da manhã e o meu horário é 8h30. Sabe? Sem entender, eles estão mas você recebeu hora extra? Você recebeu? Recebi cachê. Mas não importa, vamos por aqui. Hoje está uma indústria assim. Como lidar com isso? Cara, acontece muito isso, das pessoas quererem caçar pelo em ovo. Mas eu acho que vai muito do que você falou também, Alex. Eu tenho que identificar esses tipos de padrões comportamentais antes da contratação. Então eu tenho que ver ali quem que é essa pessoa que eu estou contratando, quem que eu estou colocando para dentro da minha empresa. Você falou, será que a pessoa já tem algum processo, alguma coisa? Eu vou dar uma olhada na rede social da pessoa também, para entender. Legal. Pô, porque assim, a gente sabe que a gente vive num país que tem muita gente que demoniza o empresário. Então, assim, hoje a gente vê também muito esse papinho de que, cara, os bilionários não deveriam existir. Tá, mas da onde que a pessoa tirou isso? Por que ele não deveria existir? Por que é que não pode? Se o dinheiro dele é lícito, vamos lá. O cara pagou o preço lá atrás, o cara abriu um negócio, tem muito sucesso, trouxe muito resultado. Ou seja, esse cara, ele não pode existir. E assim, se a gente for pegar, tá? Estão falando assim, vamos taxar as grandes fortunas. Mas, cara, essa taxação, ela não vai representar nem 1% do rombo que o Brasil tem hoje. Então, assim, cara, é uma coisa tão absurda que a gente vê hoje, do tipo assim, de você querer taxar uma pessoa
porque ela alcançou objetivos que talvez essa pessoa não tenha alcançado, e por isso ela quer simplesmente falar assim, eu não tenho, ele tem, ele não pode ter porque eu não tenho. Né? E aí a gente entra numa questão muito perigosa, né? Que começa assim, os bilionários não deveriam existir. Aí depois, agora os milionários não deveriam existir. E as pessoas não entendem, essas pessoas que falam isso, elas não entendem que elas estão sendo usadas como uma marionete de um sistema para que você possa arrecadar mais impostos. Tá, os bilionários não deveriam existir, mas o Estado não é bilionário? Olha o tanto de dinheiro. A gente está falando de trilhões, a gente está falando mais de bi. Pessoal, a gente está falando de trilhões de impostos. Como que você fala isso? Os bilionários deveriam existir, mas e os trilionários lá de Brasília? Então, cara, a gente tem que começar a refletir como povo e a gente tem que começar a se unir. Porque a união faz a força. Então, assim, a gente vê muito hoje, né? Isso também é utilizado como uma forma de controle. Você tem ali muito forte a direita e a esquerda. Você é diferente porque você vota diferente. E os caras estão lá em Brasília, só comendo caviar, só rindo da nossa cara. E a gente aqui querendo brigar. Por quê? Eles sabem que se a gente parar de brigar e a gente começar a se unir, aí sim eles vão ter um problema. E é isso que as pessoas precisam entender. A partir do momento que as pessoas começam a entender a força que elas têm de mudança, aí isso muda também aquela questão da mentalidade. Porque o que eu falo aqui, Alex, cara, a mudança, ela não é só financeira. Quando a gente fala de prosperidade, a prosperidade ela não é apenas material. A prosperidade, ela é mental. É você estar bem com você mesmo. Prosperidade, ela é de saúde. Você ter uma boa saúde, você não ter doença. Prosperidade, ela é espiritual também. Ou seja, você ter uma conexão com o Criador. Por quê? Vamos lá. A gente fala hoje que a gente tem 80% cristãos, 90% de pessoas na população brasileira que acreditam em Deus. Se eu acredito em Deus, eu acredito em uma força criadora. Ou seja, um princípio. Que é como diz na Bíblia, né? No princípio Deus era, e ele falou. Ou seja, o verbo, ele falar, ele nos criou. Ou seja, se ele nos criou, se nós somos criação dele, por que nós não devemos nos conectar ao Pai? Ou seja, essa conexão com o Pai, essa conexão espiritual, ou seja, o nosso Pai espiritual, que é Deus, ela é muito importante para todo mundo que acredita. Agora, claro, quem não acredita, cara, eu sinto muito. E eu imagino que a vida dessa pessoa seja muito vazia. Porque ela não acredita, ela não tem um propósito definido. Se ela morrer ou deixar de morrer amanhã, isso não vai fazer diferença, porque para ela tudo acaba. Ou seja, é uma pena as pessoas pensarem dessa forma. E até se a gente for pensar, o nada, porque a vida acaba e não tem mais nada. Mas até o nada, até o vazio, é criado por Deus. É uma criação divina. Ou seja, tudo acontece ou porque Deus criou, ou porque Deus permite. E quando as pessoas começarem a entender isso, a gente vai ter uma grande mudança de mentalidade. Porque eu entendo que tudo o que eu passei foi necessário para eu chegar onde eu estou agora. E tudo que eu passei, seja bom, seja ruim, as doenças, as dificuldades foram necessárias. Então, como eu falei para você, eu tive que pegar Covid, eu tive que ficar doente no hospital para conseguir ver Jesus. Eu espero que as pessoas que estejam em casa não precisem passar pelo que eu passei para ver. Mas foi algo necessário. Ou seja, uma doença trouxe um milagre, trouxe uma cura. E Jesus, quando ele andava aqui na Terra, Jesus ele ia onde existia uma doença. Só existe cura onde já existiu doença. Só existe libertação onde há escravidão. Exatamente, perfeito. Você acha que nosso país é um país de escravos ainda? Cara, infelizmente, eu acredito muito nisso. O povo brasileiro é um povo muito bom, muito trabalhador, mas a gente ainda acaba caindo nos mesmos erros. Então, assim, enquanto, cara, a separação do Vinícius Júnior com a Virgínia for mais importante do que toda a corrupção que está acontecendo em Brasília, a gente vai continuar falhando como povo brasileiro. E, infelizmente, a gente sabe que as pessoas se ligam muito mais nessas coisas. Então, por que eu tenho tanta coisa de bet hoje em dia? Por que o pessoal fala tanto, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero dinheiro fácil? Porque é o que as pessoas estão procurando. Então, cara, vamos ser sinceros, Alex, a gente não pode cair no erro do tipo, isso existe porque é algo que eles querem impor pra gente. Impor o quê? Se o brasileiro joga. Foi a maior transferência de renda do Bolsa Família pras bets. Ou seja, a gente se acostumou a perder e tá tudo bem, porque a gente cai numa mentira, a gente quer as coisas fáceis. Então assim, cara, eu não tô aqui querendo babar ovo de Estados Unidos ou algo do tipo. Mas, cara, quando você vai pros Estados Unidos e você vê a mentalidade que existe lá, você entende porque as coisas são diferentes. E as pessoas falam, mas você é baba ovo, você é baba ovo de gringo, não sei o que lá. Cara, você já viu qual que é a taxa de mortalidade do Brasil comparada com a dos Estados Unidos?
é muito menor a dos Estados Unidos. E não só isso também. Mas, cara, se você vai para lá, tudo funciona. Ou seja, a pessoa que fala que o Brasil é um país melhor, ela não entende que tem gente morrendo, assassinado no ponto de ônibus. E isso é uma realidade do nosso país hoje. E se você vai nos Estados Unidos, tudo bem, pode acontecer, mas muito, muito menor do que aqui no Brasil. Então não é questão de babar ovo, é questão de você entender o que funciona. E isso eu falo também para as empresas, que é muito importante, é um modelo de negócio. Você tem que replicar para sua empresa modelos de negócios que já deram certo, para você conseguir, logicamente, compreender aquilo, internalizar aquilo e traduzir para a realidade da sua empresa. Cara, o que você falou é tão foda, porque eu estive em Miami gravando com o Romero Brito. Opa, eu estive em Miami gravando com o Romero Brito, e aí tem uma assessora brasileira que estava nos guiando por tudo lá, que aquilo é gigante, a fábrica dele, na indústria de arte. E eu perguntei para ela, Brasil, você volta? Porque ela tá lá há 20 anos. Ela falou assim, jamais, Alex. Eu falei, mas como assim? O Brasil é maravilhoso. Ela falou, Alex, matar por um celular, Alex. O cara mata o outro, rouba, comete um latrocínio por causa de um celular. Isso não existe aqui nos Estados Unidos. Como eu vou voltar pro Brasil? Real, cara. Muito real. Matar por um celular. Os caras matam por nada. Então, tipo, o que você falou é muito a ver. É nossa cultura, tá totalmente. As pessoas se vendem por pouco. Mas, assim, vou pegar o gancho para esse pessoal que... o poder que nós temos hoje de comunicação, de nos comunicarmos e de receber informações através das redes sociais, do celular, todo mundo tem. A pessoa pode não ter na casa dela, de repente, uma geladeira decente, mas ela tem um celular. Ela pode não ter ali na casa dela vamos pensar em algo, sei lá, uma picanha, mas ela tem celular. Exatamente. Celular com internet, senão ela morre. Parece que essa dependência, mas essa falta de saber utilizar o que tem. O que você acha? Por quê? O que está acontecendo com as pessoas? Cara, eu vou dar alguns exemplos só para você entender. Dinheiro, inteligência artificial e celular. Cara, essas três coisas, elas são boas ou ruins? Depende. Depende da forma como a gente utiliza. Ou seja, todas essas três coisas são energias. O dinheiro é uma energia, o celular é um tipo de energia e também a inteligência artificial é outro tipo de energia. Cara, vamos pegar o celular. Isso daqui, pessoal, é uma arma. Isso aqui é a maior arma que você tem. Isso aqui você pode ganhar dinheiro absurdo. Você pode perder também, se você entrar no tigrinho. Mas se você definir, falar assim, cara, quero gravar um curso, vou começar a dar aula aqui. Cara, o dinheiro é a sua maior ferramenta de venda. Você vai gravar com isso daqui, você vai fazer o que você quiser. Agora, isso é um fato. Não é questão do celular, é a questão da pessoa que está utilizando o celular como ela quer usar. E aí a gente vai muito naquela questão dos hábitos, da disciplina. Cara, eu treino todo dia às 6 horas da manhã. É algo necessário para mim. Eu preciso treinar cedo para conseguir fazer o meu dia render. Ou seja, se a pessoa não está nem disposta, se ela não consegue nem vencer o despertador, como que ela vai querer vencer da concorrência? É entrega, é se dedicar. E você me pegou a hora que você se calou. Já ouviu falar sobre a técnica de a pessoa se calar? Dá uma pausa, né? Essa pausa derruba o... Ah, é? Derruba? Putz, foi mal, não era o meu intuito. Não, jamais. Qual é o teu signo? Capricórnio, não vai pro ar? Capricórnio. Capricórnio. Você acredita nisso? Cara, eu acredito um pouco. Eu tenho certeza que interfere, tá? Eu acredito que interfere porque, assim, dependendo da época que você nasce, você vai ter um trejeito. Então, a pessoa nasceu no inverno, no verão. Mas eu não entendo muito essa coisa do signo. Eu acredito muito mais do tipo assim, você nasceu naquele dia por um propósito. Jesus, teoricamente, né, nasceu dia 24, que é o Natal. Ou seja, ele é Capricórnio como eu. Faz sentido, né? Brincadeira. Corta, que senão eu vou preso. O povo detonar ele, né? vou fazer o corte e a gente manda pros radicais daí, os evangélicos. Eu acho que quem ia bater você ia ser mais os católicos. Ia bater mais em mim? Acho que sim. Eu acho que sim, Os caras estão se achando. Qual o perfil que você não contrata nem a pau, cara? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu acho que assim, a gente vê muito esses caras aí, tipo o Thales Gomes, falando sobre isso. Eu não contrato esquerdista. Cara, eu vou ser bem sincero pra você. Eu até contrato, se a pessoa for de esquerda, mas se ela quiser trabalhar. Agora, o perfil que eu não contrato de jeito nenhum é aquele cara que é, cara, socialista, marxista e que, cara, acha que, porque os meios de produção tudo pertencem aos trabalhadores. Esse tipo de gente eu não contrato de jeito nenhum, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto
Eu entendo também que se a pessoa ela tiver um perfil onde eu identifique que ela tem problemas mentais, eu também não contrato. Infelizmente, eu não contrato, tá? Por quê? Empresa não é caridade, empresa não é ONG. Aí eu vou mandar ela para a nossa ONG que a gente tem. Porque eu tenho que separar muito bem as coisas. Quais problemas mentais? Cara, pode ser esquizofrenia, bipolaridade, algumas coisas fortes que vão afetar ali o dia a dia da empresa e que deixam o clima horrível. Eu já tive um colaborador que eu não tinha identificado, mas ele tinha um autismo muito forte. E, cara, pro que eu precisava de entrega, ele não estava conseguindo atender. Então a gente chegou num consenso onde eu tive que demitir ele por ele não estar conseguindo dar a entrega necessária para a empresa. Isso acontece, é normal. A gente tem a legislação que protege muito dessas pessoas, eu acho isso muito legal. Mas assim, você tem que entender o seu momento e o momento da sua empresa. Será que você está no momento de abrir para assistencialismo ou não? Ou você está no momento de crescimento? O meu momento atual é de crescimento total. Atualmente eu tenho 15 pessoas na minha equipe. Eu não posso me dar o luxo ainda de contratar uma pessoa por assistencialismo. Né? Então acho que esse é um ponto importante da gente falar, que pode ser que gere bastante polêmica, mas, cara, são coisas que têm que ser faladas. Rodrigo, falam-se muito de... Hoje a gente recebe muita gente, por exemplo, eu tenho um assessor que ele é... O moleque é... Eu treinei ele, mas eu identifiquei que ele era bom. Então, deu um ponto pra mim aqui, vai. Porque tá difícil contratar, cara. Tá difícil. Tá. Eu tenho uma vaga de assistente de marketing que, cara, o salário é muito bom. Ó, eu ofereço salário, um bom salário que eu não vou falar aqui, muito bom. Ajuda de custo, SLT, cachê por eventos. O cara vai para evento, o cachê eu vou falar, o cara tem 300. Então o cachê é durante a semana. Ele vai, a única coisa que altera é um horário para ele chegar de manhã, para ele entrar mais cedo, porque o evento é cedo. Por exemplo, nós vamos estar no Salão do Automóvel agora, semana. Então eu vou pedir para ele chegar uma semana Salão do Automóvel, 1 hora mais cedo. E se ultrapassar 2 horas mais tarde, do horário dele já, que é o horário da empresa no dia normal. Cara, 300. Então você pega agora Salão do Automóvel, são 11 dias. 11 vezes 300. Mais o salário dele. Viu para onde vai? É um bom salário. Cara, difícil contratar. Por que o pessoal... Por que tá mais difícil encontrar um perfil que queira se entregar? E também por que a gente tem muita interferência de gente que chega com todo um currículo, uma alta performance na entrevista, só que depois você descobre que a pessoa tem TDAH. Uhum. E aí? Então, só voltando na questão do TDAH, cara, isso é uma questão geracional. Hoje em dia a gente tem diversos estímulos. Então você tem ali o celular, você tem as redes sociais. Hoje em dia eu faço tudo pelo celular. Então isso aqui me gera diversos tipos de estímulos. Eu posso fazer tanto a parte do entretenimento, quanto a parte de trabalho aqui diretamente pelo celular. TDAH é o quê? Falta de foco, falta de atenção. Mas, cara, hoje em dia, olha a quantidade de estímulos que a gente tem. Falta de foco, todo mundo vai ter. Então me preocupa muito essas pessoas que chegam na entrevista e já falam assim, porque eu tenho TDAH, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, você já corta. Por quê? A pessoa não tem disciplina. Esse é um fato. Essas novas doenças que o pessoal está colocando muito hoje em dia, que na minha opinião é uma grande frescura, é falta de trabalho mesmo, é falta de vontade de colocar a mão na massa. Cara, isso vem muito da nossa questão da geração. Eu não querer, eu não quero trabalhar, então eu tenho TDAH. Eu não consigo, eu quero assistir uma TV, eu tenho TDAH. A pessoa não consegue se concentrar no trabalho. Mas coloca ela para assistir TikTok lá. 3 horas, ela não vai ficar 3 horas seguidas assistindo TikTok. Ou mais. Por que há essa falsa sensação, percepção desse povo sem noção, de que porque você está à frente de um podcast, você está cheio de dinheiro, cara? Por quê? Cara, eu acho que é uma percepção que é como se fosse um programa de televisão. Mas, na verdade, o podcast ele vem para democratizar o acesso à informação. Então, hoje em dia, antigamente, como que os nossos avós faziam? Eles iam lá, ligavam a TV, tinham que esperar o horário para assistir um programa de TV. Hoje em dia, você pega o seu celular, você entra no YouTube e você assiste qualquer programa de qualquer região do mundo todo. Ou seja, a gente tem uma democratização do acesso à informação. E as pessoas têm que entender como usar isso a seu favor. Então, independente da área que você seja, se você é um médico, se você é dentista, se você é advogado, se você é empresário, cara, o que seja que você for, você tem que usar a rede social,
principalmente ao seu favor. Ou seja, você tem que ter uma marca bem definida, uma marca pessoal. Então, assim, cara, eu chegando aqui, eu vejo que a marca do Alex é essa. É um cara gente boa, é um cara da hora, é um cara trabalhador, é um cara que, pô, às vezes vai às vezes querer trazer ali um assunto um pouco mais polêmico para gerar engajamento. Mas eu sigo. Então, esse é o perfil do Alex. Esse é o Alex, assim. E a gente não precisa ser algo que a gente não é. Eu sou quem eu sou. É o que o Alex falou. Cara, você tá preparado? Vai gerar polêmica. Tudo bem, não tem problema. É o que eu entendo, é o que eu acredito. Eu tenho muita certeza que muitas pessoas que vão assistir vão se identificar. É muito perigoso aquela coisa, né, da pessoa, é porque eu quero agradar todo mundo. Cara, a pessoa que tá preocupada em agradar todo mundo não vai agradar ninguém. Você tem que definir quem você quer ser. Quais são os valores que você prega? Ou seja, qual que é o grupo que vai se conectar com você? E, cara, se Deus quiser, um dia eu vou criar um novo grupo. É assim a vida. Como eu falei pra você, né? Nosso trabalho social, que é o pão da vida independente, atualmente a gente já conta com pessoas que são evangélicas, católicas e espíritas no nosso grupo. Porque a gente está promovendo uma união entre os cristãos. Que eu acredito muito que é isso que Jesus sempre quis. Porque quem criou religião foi Pedro, foi o homem. Pedro é considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Uhum. Mas quando a gente para ver as religiões, o que está acontecendo? As pessoas estão se fechando dentro de templos, dentro de lugares escuros, e não estão vivendo em um relacionamento e um propósito de Deus. Ou seja, durante 2000 anos, a gente vê o quê? Cada vez mais as pessoas mais fechadas. A gente tem a Igreja Católica, que cobrava indulgência. Depois veio Martinho Lutero, que fez uma reforma muito legal, mas depois a gente viu a mesma coisa acontecendo, cobrando dízimo, medo, controlar os fiéis pelo medo de perder eles. Então a gente vê muitos líderes religiosos que fazem isso. Eles tacam o terror porque eles não querem que a pessoa saia da igreja dele. E eles controlam pelo medo. Ou seja, quando a gente vê esse tipo de coisa, infelizmente hoje, a gente vê 2000 anos depois da vinda de Jesus, a gente vê um movimento contrário, um movimento de união. Porque, cara, se a gente é cristão, se a gente acredita em Jesus, qual que é a diferença entre a gente? A gente não pode viver em comunhão? Então é isso que a gente tem que pregar, e é isso que a gente prega no nosso projeto social. Que todos os cristãos eles possam se reunir de uma forma amigável, entendendo que talvez eu não vou concordar com tudo que a outra pessoa fala, mas por que o meu é o certo e o da outra pessoa é errado? Você está entendendo? São apenas duas visões de mundo diferentes, coisas diferentes que a gente acredita. A gente tem que aprender a se unir mais e a viver mais em união, porque a gente sabe que a união ela faz a força, e é isso que a gente tem que pregar hoje em dia, porque as pessoas precisam muito disso. A gente se fechou tanto, e na pandemia foi um reflexo muito claro disso. A gente teve que se fechar em casa. E quando a gente se fechou em casa, a gente teve que olhar para dentro de nós mesmos. E muita gente não gostou do que viu. Então por isso que a gente fala, nossa, como as pessoas estão loucas hoje em dia, né? Nossa, o mundo está muito louco. Mas por quê? Porque na verdade já era algo que estava dentro e que está sendo expelido para fora. Ou seja, a gente está passando por um momento de transformação muito necessário. E as pessoas falam, nossa, mas que vida ruim que eu tenho, porque eu passei por uma pandemia. Mas, cara, vamos pegar 100 anos atrás? Caramba. Vamos pegar os nossos bisavós? A gente está falando de Primeira Guerra Mundial, depois teve logo uma Segunda Guerra Mundial, você teve quebra de bolsa, você teve também uma pandemia, que foi a gripe espanhola. Então, assim, cara, as pessoas reclamam de boca cheia. A gente só dá valor quando a gente perde. Quando a gente não tiver mais liberdade, aí sim que a gente vai começar a dar valor para isso, que foi o que aconteceu na pandemia. Ou seja, a gente tem que aprender também a ser grato, a dar valor às coisas que a gente já tem. E aqui, a gente não está falando que a pessoa não tem que ter ambição. Eu sou grato a tudo que Deus me deu, mas no ano que vem eu já quero abrir uma nova empresa. Eu sou grato ao apartamento que eu vivo hoje, mas se Deus quiser, no ano que vem eu vou morar numa casa na Alphaville. E assim a gente vai construindo isso de uma forma onde, eu sou grato até aqui, mas eu tenho certeza que Deus quer mais para minha vida. E eu não vou reclamar. Porque reclamar é o quê? É você clamar 2 vezes. Né? Você reclamar. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente está ativando uma energia muito negativa, que é de eu ficar reclamando, e eu reclamo comigo mesmo, porque sou eu que estou naquela posição. Então, a partir do momento que você para de reclamar e você começa a agradecer, você entra num estado de gratidão, onde você consegue alcançar mais os seus objetivos, onde você já é grato por tudo que você tem. E se eu sou grato pelo que eu já tenho, eu sei que eu vou conquistar mais. Você concorda? Concordo. Totalmente. Mas e você acha que nós precisamos ou nós dependemos de ter projetos, que chamam de propósitos também, para que a gente se movimente, que a gente trabalhe?
Cara, eu acho que todo mundo que tá vivo tem que ter um propósito, tá? Isso é algo extremamente necessário para qualquer pessoa. Eu vou dar um exemplo. O meu avô, ele tem 91 anos de idade. Ele era coronel do exército e hoje em dia ele continua nadando 400 metros por dia, todos os Caramba. dias. 400 metros, com 91 anos de idade. De Pinheiros? Não, no Círculo Militar. E assim, e cara, o que eu vejo dele, a saúde dele? Cara, o propósito dele ali é conseguir nadar os 400 metros por dia. É conseguir ter um almoço legal com a família. Isso é o projeto dele, você concorda? Isso é o propósito. Então assim, todo mundo que está nos assistindo, não interessa o quão fútil seja, você tem que ter um objetivo, você tem que firmar um objetivo e você tem que firmar um plano estratégico para saber como que eu vou alcançar esse objetivo. Cara, é bem legal porque a gente quer dizer, o mundo observa que parece que não há esse, eu não sei, há nessas pessoas é porque não dá para falar mais só de geração. Tem pessoas que parece que não têm não sei se um mínimo de ambição, de projeto, de propósito. E quando vai para uma empresa, parece que vai forçada. A gente vê tantos casos na internet hoje disso. Você acha que está acontecendo o quê? Cara, eu vou usar um exemplo da minha empresa para responder essa pergunta que é muito bom. Que é o seguinte, eu tinha uma colaboradora minha, muito boa, muito capacitada. Ela ganhava, acho que na época, ela começou como estagiária e depois ela começou a ganhar ali, primeiro salário, 2.800 para 3.000. Cara, na primeira oportunidade que uma empresa ofereceu 3.200 para ela, ela saiu da minha empresa. Ou seja, o que essa pessoa quer construir? Vamos ser sinceros. Cara, a gente tá falando de R$ 200. Mas aí você pode falar assim, mas com esses R$ 200 eu vou ajudar a minha família, a minha mãe que tá no hospital. Tudo bem, não tô tirando o mérito disso. Uhum. Mas assim, a partir do momento que você não chega nem em conversa com a pessoa, do tipo, recebi uma proposta, o que a gente pode fazer para melhorar? Como que a gente pode melhorar essa questão? Eu quero continuar, quero crescer aqui dentro dessa empresa, porque é muito mais fácil você obter resultados na empresa que você já está, Sim. do que você sair de uma empresa para conseguir resultados novos. Né? Então, assim, é claro que depende muito da posição da pessoa, mas isso acontece com muita frequência. As pessoas simplesmente desistem. Elas não têm um propósito definido. Elas querem as coisas fáceis. Eu quero tudo fácil. Então, a pessoa acaba vivendo uma vida medíocre e depois ela não entende. Mas por que as coisas não funcionam para mim? Por que nada dá certo para mim? Tá, mas você pagou o preço que era necessário? Não pagou. Então, amigão, aguenta a bucha. É o que a gente falou. Escolha o seu difícil. Até porque essa pessoa já estava ganhando X. A questão tá nela ali, dela melhorar, subir o mérito. Vamos trabalhar isso. Eu tenho uma pergunta aqui da produção que é, no caso inevitável de um erro, já que a gente está falando desse profissional, como uma agência lida com a responsabilidade e a compensação? Ótimo, perfeito. Então, vamos lá. O erro, ele nunca é do colaborador. O erro, ele é da empresa, tá? E eu, como líder da empresa, eu tenho que assumir esse erro, tá? Esse é o primeiro fator. Então, assim, a partir do momento que eu contratei um funcionário para exercer uma determinada função e nessa função ele comete um erro, seja lá qual for o erro, desde que seja um erro detalhe ou que seja um erro muito grande, em grande escala, eu, como empresário, eu tenho que assumir esse erro do meu colaborador. Por quê? Quem colocou ele lá? Quem contratou ele? Quem colocou ele naquela função? Quem que vai receber o valor que o cliente paga? Então, o primeiro fato é isso. É você entender que é um erro da empresa. Segundo fato, chamo ele sempre no privado, tá? Você nunca vai esculachar ninguém com outras pessoas assistindo. Nunca. Isso não vai dar certo, tá? Pessoal de casa, não esculacha ninguém quando tiver outras pessoas ouvindo. Aproveita, pode esculachar. Vou anotar aqui. Mas no privado. Você vai esculachar no privado, tá? Lógico, não vai cometer nenhum tipo de crime, nenhuma ilegalidade, mas você vai falar com a pessoa, você vai discutir com ela no privado. E aí sim, você vai falar exatamente, e de uma forma técnica, tá? Nesses momentos, cara, a gente se deixa levar muito pelas emoções. Então, se um colaborador faz merda, desculpa a palavra, mas assim, pode falar palavrão aqui? Pode? Podcast. Então vambora. Se o colaborador faz uma merda... Tem um povo que mostra um monte de coisa, né? No Insta da vida. né? É tranquilo, né? né? Não é nada, né? Então, assim, se o colaborador ele faz uma merda muito grande e eu tô com raiva, porque aquilo vai deixar você irritado, é normal. Mas a partir do momento que eu vou falar com esse colaborador, cara, eu tenho que falar com ele de uma forma educada. Eu vou trazer todos os pontos, eu vou trazer tudo. Olha, você fez isso de errado, isso custou isso pra gente, o cliente reclamou disso, aconteceu isso. Eu vou trazer todos os pontos e falar, olha, isso não pode mais acontecer por causa disso, como a gente vai fazer para não acontecer mais, mas eu vou falar de uma forma educada. Porque o objetivo de eu estar falando isso pra pessoa é dela melhorar e não de eu querer brigar com a pessoa no mau sentido.
de eu querer mostrar para a pessoa que o erro que ela cometeu me gerou uma raiva grande, me gerou uma irritação. Isso são coisas de amador. A gente tem que entender qual que é o jogo que a gente está jogando. O jogo do empresário brasileiro é o jogo profissional. É igual a gente tem no Campeonato Brasileiro. Você tem o Campeonato Brasileiro Série A, B, C, D, E, até os regionais. Então você tem que entender, empresário, qual é o tipo de campeonato que você quer jogar. É o Campeonato Série A? É a Libertadores? Então você vai ter que jogar jogo grande. Vai ter que investir. Vai ter que fazer dívida. Vai ter que pagar o preço. É isso. Ô, Rodrigo, tem um projeto assim que marca você, assim, que marcou tua trajetória na agência? Cara, eu vou falar para você. A partir do momento que a gente inseriu o serviço 360, que é um olhar completo para o marketing digital das empresas, foi ali que o jogo mudou. Para mim, o jogo mudou completamente. Por quê? Foi quando eu parei de fazer só o que eu sabia fazer e comecei a contratar profissionais de diferentes áreas dentro do marketing digital que iam trazer os resultados que eu estava buscando. Então, antes a gente oferecia o gerenciamento de mídias sociais e o tráfego pago, a gente começou a oferecer gerenciamento de mídias sociais, tráfego pago, criação e estruturação de sites, fazer landing pages também. Começamos a ter uma captação de influenciadores, assessoria de imprensa, consultoria de marketing para grandes empresas. Foi aí que o jogo mudou. E é assim que a gente tem que trilhar esse caminho. Fazendo, sempre vendo o que você já está fazendo e desenvolver novos produtos, que é o famoso MVP. 360 significa um olhar total, assim, 100% do caso ali do cliente. Exatamente. Do estudo dele. Rodrigo, qual é o legado que você busca construir para a Platinum Agência no mercado? Cara, o principal legado, ele vai muito além do lado material. Porque assim, não adianta nada eu ter uma empresa com 10 mil colaboradores, faturando 1 bilhão por ano, se os meus valores não estão de acordo com o que eu acredito. Para mim, existem valores muito claros que eu acredito como ser humano, que é a integridade, é a espiritualidade, é ser um homem de caráter, é ser também fiel, ser um cara leal, nunca precisar passar a perna em ninguém. Ou seja, esses são valores inegociáveis. Se algum dia eu precisar passar por cima de algum desses valores para alcançar algum objetivo, eu volto 2 casas para trás, sem problema nenhum. Mas esses para mim são valores inegociáveis. Agora, falando de legado, é uma transformação tecnológica onde as pessoas elas vão ter mais acesso à tecnologia de uma forma mais prática e rápida. É uma democratização. Então, assim, eu gosto muito do case de sucesso da Smart Fit de academias, porque eles conseguiram unir qualidade com um preço muito bom. E tem muitas pessoas que eu acredito que não treinavam antes e que passaram a treinar por causa dessa praticidade que você tem ali hoje na Smart Fit. E também é isso que a gente promove na agência. A gente promove, obviamente, um preço justo, vamos entregar resultado, mas principalmente uma democratização, um acesso que todas as empresas elas vão conseguir acessar isso por um preço que seja algo justo para todos. Então a gente precisa conversar porque a gente busca isso. Você viu que hoje eu tenho uma assessoria aqui, gente. Estou sendo assessorado pela Vaca Rosa. De onde que ela é? De Querete Muchos. A Vaca está assessorando o microfone, sabe que está descendo aqui, ó. Mas o nosso técnico vai resolver, né? Obrigado pra caramba por ter vindo. Temos muito o que conversar de verdade, principalmente identidade total. Por isso até que eu brinquei um pouco com você. Porque eu geralmente sou muito sério. E acho que dá pra gente conversar sobre uns assuntos da hora aí, de parceria, de business. Acho que tem a ver, agência. Estou buscando alguém para um projeto grande. Vai entrar com a gente aí. Aconteceu a primeira edição essa semana, agora ele vai acontecer gigante. Nós vamos explorar o mercado aí, quem sabe te trago. Quero conversar sobre isso com você. Mas agora nós estamos no time com... Peraí, deixa eu fazer a correção aqui. Só é Rodrigo Jona, seu nome? Rodrigo Jona, é. Não tem mais nada? Daniel, Rodrigo Daniel Jona, se quiser falar. Ah, tá, não, só para saber. Só para... Achei o nome Rodrigo Jona, tipo econômico. Porque não colocaram nem o S no Jonas. Mas não tem Jonas. É Jona. Então, por isso. Aí eu pensei, economizaram no nome dele. Jona. Nossa, essa piada já aconteceu? Não, primeira vez. Boa, gostei. Foi boa. É que eu sou, assim, único. Próxima vez que eu for fazer algum exame, alguma coisa médica, eu vou falar, economizaram no S.
É isso. Aí eles te dão uma injeção mais compensatória. Nossa, nada a ver fazer esse exame ou nada a ver o comentário, cara. Pelo amor de Deus, no time com Alex Jatobá e seu entrevistado, o mestre do marketing digital, Rodrigo Jona. No time com Alex Jatobá, meu amigo Rodrigo Jona, melhor investimento. Na minha pessoa, Sua maior motivação. Jesus. Uma referência de livro. O ego é seu inimigo. Uma palavra que mudou sua carreira. Prosperidade. Seu maior desafio. Ser uma liderança sem perder os meus valores. É isso. Agora você tá solteirão, né? Na pista? Tô na pista. Faz quanto tempo? Cara, que eu terminei faz 1 ano. Eu tava num relacionamento sério, tem uns 1 ano e meio, mais ou menos. Você ficou 1 ano e meio com a pessoa. Isso, por volta de 1 ano e meio. 1 ano e meio, é sério? 1 ano e meio foi, no meu caso, foi sério. Ah, tá, sério não tem tempo. Não tem tempo, eu acho que vai muito da motivação e do que cada um quer, né? Então, no meu caso, foi bastante sério, mas a gente acabou não dando certo, ela mora em Juiz de Fora, então isso acabou também pegando um pouco, né? Relacionamento à distância a gente sabe que é difícil. Difícil. Então, estamos na Você pista. é fiel? Cara, eu sou um cara muito fiel. Muito fiel? Muito Dá pra fiel. namorar você de boa, assim, vai estar focado em trabalhar. Exatamente, vou estar focado em trabalhar, a construção da família, a lealdade. São tantos valores que eu aplico na empresa, eu aplico pra minha pessoa. Porque é a mesma pessoa, né? O mesmo Rodrigo que vai na empresa é o mesmo Rodrigo da família, o que vai na igreja. Então, são os valores que eu tenho dentro de mim e que eu trabalho dentro desses valores, independentemente do local que eu esteja. Você é um cara bonitão, treina, etc., joga tênis, é empresário. É mais difícil encontrar um relacionamento, digamos que verdadeiro, assim? Cara, eu vou falar no meu caso porque eu sou bastante exigente. Então, assim, se eu vou estar com uma pessoa, o primeiro fato tem que ter um interesse mútuo e construção de valores. Eu prefiro esperar um pouco mais, ficar um pouco mais tempo solteiro, porque é uma decisão muito importante que a gente vai tomar. É uma decisão que eu vou passar o resto da minha vida com a pessoa, que é no meu caso, né? Não pretendo me divorciar. Então eu sei que isso pode levar um pouco mais de tempo, mas que vai ser algo extremamente necessário para conseguir encontrar alguém com os mesmos valores, ou não exatamente os mesmos, mas valores muito próximos aos meus. Você é sagitariano? Capricórnio. Capricorniano. Quem que é? Rodrigo. É verdade que a personalidade do capricorniano é meio... Não, tem que escolher a palavra. Você pode não gostar dela, a gente tá gravando. É meio teimoso, meio às vezes negativista? Cara, eu falo que eu sou um pouco teimoso quando o assunto é entrega de resultado e ser fiel ao que eu acredito. Isso eu sou bastante teimoso. E falam que Capricórnio gosta muito de ganhar dinheiro. Então é algo que eu faço muito bem. Eu sei ganhar dinheiro e sei onde eu quero chegar. Então, às vezes, o pessoal vai me chamar para uma balada, vai me chamar para um bar, eu não vou poder frequentar porque eu vou estar focado no trabalho. Isso é uma característica muito clara de Capricórnio. Mas se a gente for falar de Capricórnio, teoricamente, Jesus nasceu no Natal, dia 24. Ou seja, ele era Capricórnio também. Então, se os valores de Jesus são os valores do Capricorniano, para mim tá excelente. Boa defesa. Você estava na praia? Não, eu tava no clube, eu tava corri 10 quilômetros e tava sol. Primeiro tava bastante nublado, por isso que eu decidi correr. Corro sempre que eu gosto bastante, corro 10, 15 quilômetros. Dessa vez eu corri 10 quilômetros, que era final de semana. E tava bastante sol no dia, então já foram 2 em 1, que eu gosto de chamar. Já aproveitei para fazer atividade física e ficar um pouquinho moreno também, para chegar bem aqui no programa, né, Alex? Para agradar a nossa audiência. Ô, Rodrigo, dica de ouro. Dica de ouro, você é empresário, empreendedor. Você também dá mentoria? Não, mentoria ainda não. Pretende? Não. Pretendo, eu penso, já dou algumas palestras, tenho um podcast, onde eu tenho a minha rede social, onde eu coloco diversos conteúdos. Mas eu prefiro esperar um pouco mais para dar mentoria. Eu prefiro, assim, ainda concretizar muitos sonhos que eu tenho, para daí poder focar 100% só em mentoria. Eu tô montando uma mentoria. Pô, legal. Você consegue me ajudar? Claro, com certeza, vamos embora. Você monta o projeto, é isso? Com certeza, monto todo o projeto e a gente vai fazer dinheiro juntos. Gostei. Tem bastante gente que precisa de mentoria, viu? É. A gente vai para cada restaurante aí, buffets, e eu tô há 18 anos, tô um pouco mais, né?
A empresa 18, acredito que eu chego em lugares assim, pelo menos os lugares que eu fui já fazer a nível não de mentoria, mas de dar uma assessoria, a gente mudou muito. Então a gente consegue mudar o seu trabalho, tá? Conseguimos melhorar. Ó, hoje a nossa mentoria ela é preparada para quê? Ou para que nós estamos preparando a mentoria? Custos, diminuição de custos, minimizar custos, mão de obra. Quanto menos pessoas operando para você, melhor. Hoje, me desculpe, mas precisamos de gente pontuada produzindo isso. É uma produção com inteligência. O cara que opera A, opera B. Entendeu? Remunera ele melhor, ele quer isso, as pessoas querem ser reconhecidas, trabalhar menos tempo. Hoje nós operamos produzindo mais em menos tempo. O pessoal hoje quer o quê? A maior hoje dor de um supermercado é trabalhar sábado e domingo. Dá para a gente criar uma estratégia legal que já está totalmente pronta, já está no papel, o projeto já está avançando, onde nós vamos ter profissionais trabalhando menos tempo, menos horas, sabadão sai mais cedo, domingo não trabalha nem a pau, e o seu mercado funciona. Todo mundo vai desejar trabalhar nesse novo formato inteligente. Depois eu vou te passar mais informações. Rodrigo, o que na espiritualidade pode alavancar os negócios, ainda mais alavancar os negócios? Cara, tem um princípio bíblico que eu me baseio para tudo que eu faço, que é o seguinte: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, o lado espiritual, ele é muito mais importante do que o material. E a gente sabe que, principalmente, vamos chamar assim de o inimigo, ele sempre vai atacar em questões materiais, porque é o que ele tem controle. A gente sabe que esse mundo jaz o maligno, ou seja, ele vai ter um controle sobre o material, mas ele não tem um controle sobre o espiritual. Então é aquilo que eu falo. Cara, se você tem um problema, mas você tá com Deus, você tá bem. Se você não tem um problema, mas você não tá com Deus, você pode ter certeza que você tá mal. Porque Deus, ele vai ser sempre a nossa força e não interfere o que você esteja passando. Se você tá com Deus, você vai acreditar que aquilo tem um propósito bem definido e você vai tirar o melhor de cada situação. Ou seja, mesmo as coisas ruins que aconteceram comigo, eu utilizo isso como combustível para conseguir alavancar os resultados da empresa. Então, se, por exemplo, eu vou num cliente grande e por algum motivo ele decide não fechar comigo, em vez de eu ficar chateado, de eu ficar triste porque o cliente não fechou, primeiro eu vou entender quais são os motivos que levaram ele a não fazer a contratação, e o segundo passo é identificar o que eu posso fazer de diferente para os próximos clientes contratarem. Ou seja, até as frustrações, até as coisas ruins, a gente pega isso e usa e transforma isso em coisas boas. Quando você faz essa mudança de mentalidade, as coisas também começam a mudar na sua vida. Exato, eu concordo. Tem muita gente que fica lamentando, tipo, mas eu queria tanto ter feito aquela viagem, aquele negócio, eu queria ter ido naquele evento, não me convidaram, a família. Cara, não era para ser. O que é seu, está reservado, é seu e vai acontecer. Se não aconteceu, pode ter certeza, é um livramento, ele tem um projeto maior para você, tudo está no tempo dele. Confie em Deus que tudo vai acontecer no tempo certo. Acredite nisso e até o próximo episódio. Para você que assistiu a gente ou vai assistir, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida muito, abundantemente. Curta, comente, compartilhe, nos siga, se inscrevam, aí é você quem decide. Até o próximo episódio. Obrigado. Alex, obrigado, cara. Satisfação imensa estar aí com você. Foi um programa incrível e tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Pessoal aí de casa, muito obrigado por ter assistido o podcast. Para quem quiser saber um pouco mais sobre mim, o pessoal do podcast vai deixar as minhas redes sociais aí. Vamos juntos, que a gente tem muito para conquistar.